Consciência através do movimento. Ciclo, intenção e movimento. Aula 1. O olhar nos giros. Ministrada por Cira Badiola. Vamos começar deitadas, barriga para cima. Vamos iniciar com a maior neutralidade possível. Então, justamente vamos nos desprender de toda intenção. Como isso? Como você simplesmente abandona qualquer intenção de movimento, de ação, e se deixa afetar pelo que surge, de estar simplesmente aí, entregando peso, entregando qualquer tensão, qualquer ativação na musculatura. Então, tudo que tem a ver com o movimento, com a ativação do movimento, com a sustentação do esqueleto, você pode abandonar. Na medida que você for percebendo e sendo consciente, vai soltando. Vai dando esse tempinho para ir soltando. E o que acontece quando você tira toda a intenção e fica quieto, parada? Tem alguma coisa emergendo? Vai observar agora os olhos descansando dentro dessa cavidade ocular. Veja se os olhos se movem, eles estão mais quietinhos ou meio que flutuando. E aí você vai sentir o apoio do crânio no chão. E bem devagarinho, mais que devagarinho, você vai dilatar o tempo entre a pausa aí, com o crânio apoiado, e o movimento. Então, você vai virar a cabeça para a direita, mas antes de começar o movimento, você vai dilatar essa interface, você vai ficar nesse intervalo entre a quietude e o movimento. Você vai observar o que acontece justamente antes de você efetivamente mover a cabeça, tá? Então, a intenção é
girar a cabeça para a direita, mas você, antes de começar o movimento, observa o que é ativado. E comece devagarinho, realmente virar a cabeça para a direita um pouquinho, bem lento. E uma vez que o movimento já foi iniciado, já começou e tomou uma inércia, pegou uma inércia, observa se há esforço ou não. Isso. Vai indo para a direita e volta. E depois vai um pouquinho para a esquerda. Então vai para a direita, volta para o centro e daí você vai para a esquerda. E a pergunta é: você conduz o movimento o tempo todo? Ou tem um início, um impulso, e você tem uma inércia que você aproveita e deixa rolar, deixa rodar? Observa isso. No percurso do movimento, veja quantas vezes você inicia o movimento, quantos impulsos existem e quantos momentos de fluxo você observa. Como de fluxo no sentido de se deixar levar, é levado pelo peso, pela inércia. Ok, observe se tem diferenças na hora de girar para a direita ou girar para a esquerda. Ok. E pode parar um pouquinho no centro. Simplesmente, de novo, se desprenda de intenção e descanse. Ok, agora você vai fazer a mesma coisa, mas com o olhar. A cabeça vai ficar mais descansando do que movendo, vai ficar aí parada, mas você vai levar os olhos um pouquinho para a direita, bem devagarinho, e depois para o outro lado. Mas observe principalmente o começo do movimento, o início do movimento.
Aí você pode perceber se o movimento dos olhos implica um movimento no pescoço, ativação na musculatura do pescoço, da mandíbula, talvez. Se a cabeça tende a girar um pouquinho junto com os olhos. Ok, descanse, deixe os olhos bem flutuando aí, descansando, pesando. E agora, se quiser, dobre os joelhos, apoie as plantas dos pés no chão. E você vai girar a cabeça de um lado para o outro, mas o movimento vai ser iniciado desde o olhar. Os olhos iniciam o movimento. E aí a cabeça segue. É como se os olhos fossem aqui a flecha, né, que vai procurando um alvo, e o resto vai seguindo essa direção. Cabeça vai acompanhando essa projeção do olhar. Bem, agora continue com o mesmo movimento, mas vamos mudar o foco. Agora o foco vai ser o contato do crânio no chão. É como se agora você quisesse simplesmente desenhar no chão um traço com o crânio, como se você estivesse colocando atenção simplesmente nisso, em massagear o crânio no chão, tá? E continua virando a cabeça de um lado para o outro, mas agora o foco não está mais nessa projeção do olhar, e sim no contato ao rodar a cabeça. Bem, continue fazendo esse movimento com a cabeça, mas agora o foco está no nariz. O nariz está desenhando um arco no ar. Vai traçando a linha para a direita e para o chão um pouquinho, depois para a esquerda, para o teto e mais para a esquerda, para o chão.
vai fazendo um percurso de lado a lado. Pode ser pequeno movimento, mas a intenção está agora nesse traço do nariz, nesse desenho do nariz. E pode brincar um pouquinho. Muda o foco para os olhos. Muda o foco para o crânio. E muda o foco para o nariz. Simplesmente para você ir comparando como é o giro da cabeça com os diferentes focos. Ok, descanse, faz uma pausa. Pode abandonar toda a intenção e simplesmente descansar. Bem, agora com os joelhos dobrados também, se for confortável. Agora você vai girar simplesmente para a direita, mas vai começar o movimento com os olhos. Então, começa o movimento com os olhos e a cabeça gira para a direita. E depois os olhos retornam para o centro e a cabeça segue esse movimento até o centro. Isso. Ok. E agora você vai girar a cabeça para a direita e os olhos vão ficar um pouquinho olhando para a esquerda. Bem suave, mas você vai deixar a cabeça aí caindo para a direita enquanto os olhos vão fazendo uma oposição. Vão girando ao lado contrário. E observa como direcionar os olhos para o outro lado afeta o giro da cabeça. E de novo, cabeça e olhos para o mesmo lado. Isso. Deixa os olhos irem a favor do movimento da cabeça e veja como está agora esse movimento.
Ok. E descanse. Faz uma pausa. Pode esticar as pernas. E agora você vai começar o movimento para a esquerda. Vamos fazer um movimento sem pensar nos olhos ainda. Simplesmente vai virando a cabeça para a esquerda e volta para o centro. Então, o movimento da cabeça é o principal, esse giro. E os olhos estão mais passivos, descansando, se deixando levar. Vai para a esquerda e volta para o centro. Ok. E agora vai ativando o olhar. Vai ativando os olhos de forma que eles vão dirigindo o movimento. Isso. Começa a conduzir o movimento da cabeça com o olhar. Uhum. Bem, agora faz uma pequena oposição com os olhos, de forma que a cabeça vai para a esquerda, mas os olhos não. Os olhos ficam olhando para a direita. E na hora de voltar para o centro, os olhos vão um pouquinho para a esquerda. Vou fazer um movimento de oposição, oposto. Pode ser pequeno o movimento, mas já não é um movimento conjunto, é oposto. Ok. Bem, devagarinho, vai parando e descanse. Assim, com as pernas esticadas, se quiser. E agora vire a cabeça de um lado para o outro e observe como está esse giro. Bem lento. Com o olhar mais ativo e com o olhar mais passivo. Pode ir girando a cabeça e brincando com isso, deixando o olhar conduzir mais o movimento da cabeça e outras vezes a inércia do peso da cabeça vai levando
os olhos de um lado para o outro. Compare essas duas formas de girar a cabeça. Ok. Tá bom, pare no centro. Abandone toda a intenção e descanse aí. Observe o que acontece quando você para. Ok. E agora você vai deitar no seu lado esquerdo. Pode virar e deitar no seu lado esquerdo. A gente vai estar virando a cabeça aqui. Então, se você colocar um apoio na cabeça para estar de lado, que não seja muito alto ou muito macio, né? Que seja, te permita sentir o rodar na cabeça. Então, os dois braços na sua frente, a palma da mão direita em cima da palma esquerda, os dois braços esticados em frente, os dois joelhos dobrados, os joelhos mais ou menos em frente dos quadris, né? Na linha dos quadris. Isso. Uhum. Bem, aí você vai fazer um movimento com a sua mão direita, abrindo o braço em direção ao teto, tá? Você vai dirigir a sua mão em direção ao teto e você vai acompanhar com o olhar o movimento, sim? Então o braço não vai sozinho, ele vai alinhado com o olhar. Isso. Então vai abrindo o braço, o olhar, o peito, e vai levando o braço para o teto e volta. Isso. O olhar alinhado com a mão. Então a mão não some atrás do olhar, ou fora do olhar. Eles vão junto. E pode ir um pouquinho mais para trás, né? Passa pela linha do teto e pode ir um pouco mais para trás, acompanhado do olhar. Bem, e aí você tem uma opção de fazer o movimento colocando o foco, dando protagonismo para a mão. É a mão que faz esse percurso, é a mão que direciona o movimento. Sim? Vamos fazer assim, é a mão que leva ao resto. Então vai fazendo o mesmo movimento que você estava fazendo, mas é a mão a protagonista, a pontinha da flecha. Onde
se condensa essa intenção do movimento. Bem, e vai mudar agora a intenção. Vai continuar fazendo o mesmo movimento, mas o foco agora vai ser no olhar. Então, vão ser os olhos os que conduzem o movimento. Eles iniciam o movimento e o braço, a mão acompanha o olhar. A cabeça acompanha o olhar. A coluna acompanha o olhar. O torso acompanha o olhar. Isso. E compare as duas maneiras de girar, desde a mão e desde o olhar. Ok. E descanse aí um pouquinho. Pode descansar de lado. Ok, agora você vai levar o braço direito em direção ao teto, o olhar também. Então, os dedinhos vão ficar apontando para o teto e o rosto também. Então, abre o braço e fique com o olhar e a mão apontando o teto. Bem, e aqui você vai fazer um movimento de alongar o braço como se você fosse encostar no teto e isso, e encaixar de novo. O braço fica esticado o tempo todo. Você simplesmente vai alongar ele, fazendo com que a escápula deslize para fora, né, da coluna. O ombro descola do chão e na hora de retornar se aproxima do chão. Bem, e a gente vai colocar um alvo bem pertinho. Então você vai querer encostar um teto que está a uns 2 centímetros ou 3 centímetros dos seus dedinhos com o braço esticado, mas sem levar ele para o teto, né? Quando está encaixadinho, tem 3 centímetros de percurso, 4, mas são poucos centímetros. Aí você já encosta um teto imaginário e volta. Sim? Tem uma distância pequenininha entre os seus dedos e o teto. E aí, quando você alonga o braço, encosta esse teto. E o olhar também. Imagina que seu olhar se detém nesse teto. E não vai mais longe do que isso. Então, tanto a mão como o olhar tem um limite. Aí, pertinho. Bem, e agora a gente vai ampliar essa distância de forma que você vai imaginar que os seus dedos vão de fato tocar
o teto que está em frente de você. E o olhar também vai até o teto. Continua fazendo esse movimento, o braço se alonga, se projeta para frente, mas agora já tem uma distância maior e no olhar também. Isso. Se você precisar descansar o braço, todas as vezes que você quiser, abaixa ele, descansa e retome o movimento. Isso. E eu vou seguindo com a explicação, mas você pode fazer as suas pausas. E a gente vai experimentar um horizonte mais longe do que o teto. Então você vai imaginar que atravessa o teto com a mão, com os dedos e com o olhar. O olhar também atravessa o teto. A mão e o olhar atravessam o teto. E vai, talvez, quilômetros lá para frente, né? Para o céu. Ok. Pode comparar as três distâncias. Faz uma pausa aí, abaixa o braço um pouquinho. Qual é a sensação que você tem em cada uma das projeções, né? Quando está mais pertinho, quando está na distância do teto, quando vai além disso tudo. Isso, pode provar algumas vezes, variar a distância de projeção e comparar. Ok, e agora sim, descansa. Pode descansar aí de lado ainda. Bem, agora vamos fazer esse movimento do começo, de abrir o braço, o olhar e a mão ficam alinhados. Pode ir para trás. E aqui vamos brincar também com as distâncias. Tá? Vamos imaginar que você tem um teto bem pertinho dos dedos, que você está deslizando, inclusive, os dedos por um teto. Imagina que tem uma barraca, né, para dormir, e você passa a mão nas paredes, no teto, quando você gira. E o olhar tem também esse limite. É a parede, o teto da barraca que está bem pertinho de você e os dedos conseguem alcançar esse limite. Então a projeção é pequena.
Bem, agora vamos aumentar um pouco essa distância, essa projeção. Agora, os dedos vão querer tocar as paredes do seu quarto, o teto, e o olhar também acompanha até ali. Então já tem os 3 metros, os metros que você tiver aí nesse espaço onde você está. E já o movimento é organizado em relação a esse espaço, em relação a essa projeção. Isso. E por último, você vai imaginar que consegue projetar a mão e o olhar num horizonte bem longe, para além do teto e das paredes, bem longe, quilômetros. Então o olhar fica procurando lá longe e a mão se projeta também lá longe. E observa o que acontece no movimento, nesse mesmo movimento que você está fazendo constantemente, quando você coloca o alvo mais pertinho ou mais longe. Ok. E devagarinho pode ir parando. Vamos descansar, barriga para cima. Observe como está o giro da cabeça agora. Assim, de novo, barriga para cima, gira um pouquinho para um lado e para o outro. Observa como está o giro para a direita, como está o giro para a esquerda. Ok. Tá bom. Descanse no centro. E devagarinho, deite no seu lado direito. Os 2 braços esticados à frente, joelhos dobrados. Dessa vez é a mão esquerda que vai ficar em cima da palma da mão direita. E faça esse movimento com o braço e o olhar para o teto, um pouquinho mais para trás, o braço esticado, o olhar e a mão alinhados o tempo todo, em todo momento.
Bem, e agora você vai dar protagonismo ao seu olhar, tá? Os olhos vão dirigir o movimento, vão ter essa característica de flecha, de direcionador. E a mão segue alinhadinha com eles. O torso, o braço, a cabeça acompanha esse olhar que percorre essa linha de direita à esquerda. E agora o olhar fica mais passivo, acompanha o movimento da mão, mas é a mão a que tem o protagonismo, tem essa luzinha acesa e guia o resto. Tudo segue a mão. Ok. Descansa um pouquinho. Na próxima vez que a mão estiver sobre a outra, para um pouquinho aí de lado. Bem, agora leve o braço em direção ao teto, o braço esquerdo apontando para o teto, o rosto também. E aí, faça esse movimento de alongar o braço em direção ao teto e encaixe ele de novo. Esse jogo do ombro que sai do chão e volta para o chão, com o braço sempre esticado. E agora vamos projetar o movimento bem longe. Imagina que você quer alcançar alguma coisa que está bem longe, quilômetros e quilômetros para além do teto. E o seu olhar também está lá longe. Isso, observa esse movimento partindo do olhar e da projeção ao infinito. Bem, e agora vai ficar um pouquinho mais curta essa projeção. Lembra que você pode abaixar o braço e voltar a retomar o movimento. Agora os dedinhos vão encostar no teto real, né? Você vai se projetar até o teto com os dedos e com o olhar. Não é tão longe. O braço continua vertical, tá? O movimento de alongar o braço para o teto e encaixar o ombro, só isso. Isso. E agora faça um movimento imaginando que você, em seguida que você alonga o braço, já encosta ao teto. O teto está bem pertinho. E o seu olhar também fica
com esse limite, até o teto, esse teto que está bem pertinho dos seus dedos. O que acontece com o movimento do braço quando a projeção é curta, quando é longa? Pode experimentar, comparar aí. E descanse. Quando for suficiente, vai parando e descanse. Ainda de lado, pode descansar ainda de lado. Vão continuar com as projeções do olhar e do movimento, mas com esse percurso do braço traçando esse arco, né, de lado a lado. Então, o braço esquerdo agora levanta, o olhar acompanha, vai abrindo para trás e vamos imaginar que está longe, bem longe. Já vai começar com o movimento projetado lá longe, mais longe que as paredes, o teto, continua crescendo mais metros, quilômetros. Então, o seu braço, ele cresce, ele se projeta para bem longe e o olhar também. E agora traz o movimento um pouquinho mais perto, como se você encostasse nas paredes, no teto, você enxergasse até o limite do seu quarto, da sua sala. E agora, menor ainda. Você está numa barraquinha onde você encosta com a sua mão o teto, as paredes, tudo. O seu olhar não vai além do tecido da barraca. Como é o movimento em cada uma dessas distâncias? No olhar, na projeção dos dedos. Pode brincar, testar diferentes distâncias e comparar. Ok. E quando for suficiente, pode ir parando e descansando, barriga para cima. Pode descansar de costas, com as costas no chão. E sinta o movimento interno quando você se detém, quando você para.
quando você abandona toda a intenção, observa que aparece. E devagarinho, mova a cabeça um pouquinho de um lado para o outro, vai virando a cabeça de um lado para o outro e observe como está esse movimento agora. E pode descansar, parar um pouquinho aí no centro e observar o que você percebe diferente do começo da aula a agora. No apoio no chão, no nível do seu descanso. E devagarinho, quando você quiser, pode ir se movimentando. Para finalmente ficar em pé, mas sem pressa. Sente se você quer ficar um pouquinho mais aí. E quando você sentir de ficar em pé, perceba a distribuição do peso, o seu olhar quando está em pé. Qual é a sua sensação interna na vertical? Obrigada. Consciência através do movimento.